Pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Queremos agradecer a Deus por sua vida, que Deus continue te abençoando. Meu nome é Alexandre. Queremos também agradecer pelos 815 inscritos. Ficamos muito felizes por vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, têm visualizado nossos vídeos, têm dado like, têm compartilhado. E você ainda também que ainda não se inscreveu no canal, pedimos a vocês que estejam se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós iremos hoje falar de um assunto importante, que é a história da igreja. Vamos citar um texto da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim." Então o texto diz: este evangelho do reino será pregado, propagado. E nada melhor do que nós pregar o evangelho, ele sendo acompanhado pela história, a história da igreja. E nós temos aqui um livro muito bom, um livraço, um clássico da literatura cristã, chamado História da Igreja Cristã. Muito bom, de Robert Nichols, aqui da editora Cultura Cristã. Muito bom esse livro. Esse livro ele está dividido em 18 capítulos. Nós temos aqui o primeiro capítulo, ele vai tratar sobre a preparação para o cristianismo. Ele vai falar sobre assuntos antes do cristianismo, e ele vai destacar aqui 4 potências da época, que é Roma, a Grécia e os próprios judeus, Israel, os romanos, os gregos, os judeus. Depois ele vai falar o mundo ao surgir o cristianismo, as condições religiosas daquela época como estava, as condições intelectuais e as condições morais da época. Aí ele já entra no capítulo 2 falando do primeiro século, Jesus e a igreja. Ou seja, Jesus e a sua igreja. Jesus e seus discípulos, Jesus funda a sua igreja. E por aí vai. Depois ele começa a igreja apostólica até o ano 100 depois de Cristo. O começo, a extensão da igreja. Provavelmente aqui vai tratar de Atos dos Apóstolos, grandes avivamentos que ocorreu ali em Jerusalém. A igreja antiga, primeira parte, 100 anos e 313 depois de Cristo. O mundo em que a igreja vivia. Depois ele vai tratar no capítulo 4 a igreja antiga, segunda parte, 313 a 590 depois de Cristo, um mundo em que a igreja vivia ainda também. O capítulo 5, a igreja no início da Idade Média, primeira parte, 590 a 1073 depois de Cristo, o mundo em que a igreja vivia, a igreja. Capítulo 6, a igreja no início da Idade Média, segunda parte, 590 e 1073 depois de Cristo, a igreja do apogeu da Idade Média. O 7º capítulo, 8º capítulo, 9º, 10º, a igreja oriental. Aí nós temos aqui capítulo 11, a era da reforma, revolução e reconstrução, primeira parte, 1517. Hoje, por exemplo, nós estamos nesse mês comemorando aí mais de 500 anos da reforma, 1517 a 1648 depois de Cristo, Então aqui vai falar sobre a reforma protestante com Martim Lutero. Capítulo 12, a era da reforma, revolução e reconstrução, segunda parte, 1517 a 1648. Capítulo 13, a era da reforma. O capítulo 14, o cristianismo na Europa, da paz, do século XIX. Aí vem o cristianismo na Europa, da paz, do século XIX, mais uma vez, parte 2. Depois ele vem aqui o século XIX na Europa, vai falar aqui do cristianismo na Europa, o catolicismo romano, protestantismo no continente, protestantismo na Grã-Bretanha, o século XX na Europa, história política até 1935, história religiosa, e por último o capítulo 18, o cristianismo na América, as primeiras tentativas, protestante, catolicismo romano, missões espanholas, missões francesas, as 13 colônias, os Estados Unidos. Aí ele vai focar aqui a reconstrução e reavivamento após a guerra da independência, o século XIX até 1830, 1830, 1861, 1861, 1890, 1890, 1929, 1929, 1940. Nós temos a bibliografia e o índice aqui no final do livro. Então fica aí esse clássico da literatura cristã. Que Deus continue te abençoando.